Então nós dissemos assim, que a palavra liturgia, ela vem da língua grega, que significa leitorgos. O grego usava a palavra leitorgos. O que era o leitorgos? Era uma pessoa responsável pelas atividades que existiam naquela época. Os gregos, eles não eram cristãos. Os gregos não, eles eram pagãos. E eles adoravam muitos deuses. Haviam diversos deuses que os gregos adoravam. Mas eles tinham cerimônias. Porque tudo da liturgia, os senhores irão ver que se trata de cerimônia, tudo. Vocês vão achar interessante certas coisas, mas isso faz parte da liturgia? Faz. Sem esquecer que a igreja é a casa de Deus, em primeiro lugar. O respeito que a gente deveria ter para com a casa de Deus deveria ser muito grande, muito mais do que nós estamos acostumados a fazer, a ver, a presenciar e a participar. Então, leitorgos. Antigamente, liturgia não estava relacionada com situação e atividade religiosa cristã. Não. A partir de um determinado tempo é que a liturgia então se direcionou para a religião. Com que sentido? Para manifestar os diferentes tipos e momentos de oração. Na antiguidade, logo após a morte de Jesus, no século I, no século II, eles faziam a fração do pão, eles já tinham a Eucaristia. Olha como era bonito isso. Uma oração que muito se rezava era o Pai Nosso, que Jesus havia ensinado. Então, nas reuniões desses cristãos, rezava-se o Pai Nosso. Liam-se salmos. Se os senhores forem ver, vários salmos, a maior parte deles foi escrita pelo rei Davi. Moisés escreveu um salmo só, e o resto por outros salmistas. Então eles liam salmos, cantavam canções que nós não sabemos quais canções eram, porque não se chegaram até nós. Daqui 500 anos, 300 anos, quando o mundo estiver muito mais evoluído do que hoje, as pessoas terão acesso a tudo que foi feito hoje, porque tem celular. Talvez daqui centenas de anos existirá o holograma. O senhor sabe o que é holograma, né? Você está na sua casa, de repente você faz assim no ar, você bate não sei o quê, como filme que a gente assiste, né? Desses filmes de ficção. A pessoa aparece, você conversa com ela. Hoje você conversa através do celular. O João Paulo já está na Itália. A Neide já viu o João Paulo almoçando, já viu o João Paulo no aeroporto de Roma. O que será que vai acontecer daqui a um tempo? Vai ser um desenvolvimento extraordinário. Os senhores acompanham a televisão, já vão fazer estação na Lua, para morarem na Lua. Ora, foi descoberto que na Lua não tem plantação. Agora descobriu-se que a Lua tem gelo, água gelada em profundidade. Então eles vão tirar esse gelo, transformar em água, vão plantar, vão construir estação como se fosse cidade, e de lá eles vão se preparar para Marte, que é chamado do planeta vermelho. O que será que vai acontecer daqui 100 anos? Então, liturgia, veio do grego, significa leitorgos. Não é o que se aplica hoje a toda manifestação que é feita dentro de uma religião. Outra coisa, liturgia mesmo é só dentro da Igreja Católica. Os evangélicos não têm liturgia. Vocês sabiam? Eles não têm. Eles fazem o que eles fazem. Eles pregam a palavra. Um grupo de oração é uma igreja evangélica. Agora, se você tirar as igrejas históricas, quais são as igrejas históricas? Luterana, anglicana, metodista, eles já têm
baseado na nossa igreja. Eles já têm um altar, né? Uns têm crucifixo, outros não têm crucifixo, mas eles têm uma diretriz. Imaginem os senhores, a Igreja Católica com mais de 1 bilhão de cristãos no mundo inteiro, de católicos. Se não existisse uma norma, como é que seria a liturgia? Ela seria uma bagunça, porque todo mundo faz o que quer. Por exemplo, o João Paulo, hoje numa missa lá, ele ouviu o salmo que foi proclamado aqui, ele ouviu as duas leituras que foram proclamadas aqui, e ele ouviu o evangelho que foi proclamado aqui. Em todo o lugar do mundo, a liturgia é a mesma. Agora, para nós, a liturgia, ela se reveste de um poder muito maior, porque nós temos símbolos. E eu me lembro, assim, tempos atrás, as igrejas evangélicas não tinham sinais, e criticaram muito a Igreja Católica, né, por causa dos sinais, do lencinho, do sininho, não sei o que tem. Hoje eles vão para Jerusalém, eles pegam água do Rio Jordão, já põe na garrafinha, já sobe no monte, já distribui para o povo, já vende. Eu tenho uma prima em Curitiba, uma prima minha mesmo, ela fazia o cabelo dela tudo em um salão. A dona do salão tinha um bastão que o Edir Macedo tinha mandado fazer, e dentro tinha água do Rio Jordão. Deus o livre, não podia nem pôr a mão no bastão. Então hoje eles têm tudo, como a Igreja Católica sempre teve: o osso da perna de santo não sei o quê, o fio de cabelo de Santana, a outra não sei do que. O homem sempre viveu sempre à procura desses sinais. Os senhores perceberam que até a torre da igreja, ela mostra um sinal. Para onde que a torre está sendo erguida? Não é para o alto? É para o céu. Quer dizer, ela está mostrando que ali é um sinal de Deus, e este sinal é um templo sagrado. E o problema nós fazemos da igreja realmente um templo sagrado, um encontro do humano com o divino? O padre pediu-me que falasse sobre certos assuntos, e eu espero que não dê confusão, que não dê briga, mas são assuntos que precisam ser discutidos. Um dos problemas que as missas estão muito barulhentas. Isso todo mundo fala, igual o menininho falou de cabo a rabo. O menininho foi assim, a professora deu uma prova de história e falou: no dia 7 de setembro o Brasil foi libertado era para pôr Portugal, mas o menininho foi libertado de cabo a rabo. Pois foi mesmo, de cabo até rabo, quer dizer, mas era para pôr Portugal. Então, as pessoas que estão mais em evidência na igreja, não vamos dizer que são as mais importantes, mas são as pessoas com as quais o padre conta no seu serviço. Se não é o serviço do leigo, se não é o serviço nosso, a igreja cai. Quem que vai limpar a igreja? Quem que vai enfeitar a igreja? Quem que vai cantar? Um outro sinal que o padre pediu que nós falássemos a respeito das leituras, que não se deve ler, mas sim proclamar. E leitores têm que ser trabalhados e ensinados. Então, você não é assim, viu? Quem é que vai? Viu? Eu sei que vai ler hoje, eu. Então vai lá e pega, e vai. Não é para fazer. Tem uma coisa que se faz, eu poderia até falar no fim, e o senhor não quer ver, vocês já vão torcer a boca. Não se reza terço antes da missa. Entendeu? Você já. Porque minha avó rezava, meu bisavô rezava, coitado da minha tia, minha madrinha com o terço, o outro com a água benta. Vocês já viram que tem gente bebendo água durante a missa? Vocês já perceberam com a garrafinha? Então os senhores não se assustem se daqui a pouco não tiver, como é que chama, Darcy? Não, de comida. Marmita. Vocês não se assustem, que já eles levam marmita. Já.
porque o espaço sagrado está perdendo o seu sinal. O espaço sagrado está perdendo o seu sinal. Nós vamos ver sobre o espaço sagrado. Gente, é tanta coisa de liturgia que uma reunião não dá para a gente fazer. E a gente se apaixona tanto, Moisés, como eu estava falando, por isso que existem os liturgistas, aqueles que se apaixonam pela liturgia, quer dizer, tudo aquilo que acontece dentro de uma celebração eucarística. Você pôs os pés para dentro da igreja, começa a liturgia. Tudo tem a ver, os cantos, todos eles têm a ver. Eu não posso cantar qualquer coisa em qualquer lugar. Eu não posso cantar o que eu quero, o que eu acho lindo, e que minha avó chora, que a minha madrinha chora e que a outra chora. Existe uma regra. Eu mostro para os senhores aqui que eu tenho, já de quando nós fomos para a Suíça, este é o livro que toda a Assembleia na Suíça, na Alemanha tem. Quando você nem leva na igreja, quando você entra para a missa, já tem isso aqui. Sabe aqueles bancos que tem aquela proteçãozinha ali dentro? Isso aqui já está. Então aparece o número lá, 256. Gente, faz 500 anos que eles cantam isso. 500 anos. Isto é a liturgia. Não, mas eu tenho que cantar uma coisa. Não precisa. O que você está fazendo está sendo dentro de uma norma que agrada a Deus. Muito bem. Agora nós vamos fazer uma missa especial, Paulo, só dos professores. Então você junta 100 professores, você vai fazer algumas músicas que se relacionam com os professores, com o aluno, e aquilo que faz ferver a Assembleia. Vamos fazer uma missa só dos operários da fábrica, tal. Reúne todos aqueles operários. Você vai cantar as músicas próprias para aquela ocasião. Não se pode misturar símbolos, não se pode misturar situações de uma coisa com outra. Várias coisas acontecem dentro de uma missa. E, gente, é um pecado. Desmancha a missa, destitui a missa. Por exemplo, não se faz sorteio durante a missa, não pode. É tão sagrado o momento da Eucaristia, é tão lindo e tão perfeito que nós não vemos. Ali tem miríades de anjos, né? E a menina sobe, o guri sobe na hora do cumprimento da paz, a menina sai, vai cumprimentar a avó lá atrás, a avó vem. Gente, é um banzé. É um banzé. O Darcy estava, nós estamos em pé. Se a gente fizesse, o povo tudo vê, não pode nem se mexer, entende? Eu nem beber água bebo. Alguém já viu eu sair beber água ou trazer a garrafinha? Pergunte para o Darcy, no coro, 2 moças conversaram a missa inteirinha, com o cabelo comprido, jogaram o cabelo para cá e jogaram o cabelo para lá. Pergunte para o Darcy. O Darcy terminou a missa, foi lá e falou: escuta, está errada a atitude de vocês. A Bíblia não diz que a gente tem que corrigir as pessoas? Pergunta para o Darcy, elas jogaram o cabelo a missa inteira. O Darcy foi lá e chamou a atenção dela. Vocês não podem fazer isso, sabe? Criança que chora, criança que grita. O padre pediu para avisar que as mães tenham cuidado com as crianças que choram. Tudo isso, nós vamos ver na parte ali, o silêncio da igreja. Há um momento que é só meu, gente. Você quer chorar, você chora, não tem problema nenhum. Mas é seu, aquele momento está inserido dentro de um momento maior que é a Eucaristia. Então a missa é uma cerimônia sagrada. Por exemplo, eu cometo um erro, eu sei qual que é o erro meu. Todos juntos, claro que é todos juntos, para ninguém vai cantar só. Vamos! Parece que quando você fala, daí o povo acorda. Se vocês perceberam eu falar isso, não pode. Boa noite. Não se fala boa noite, nem boa tarde, nem bom dia. Teve uma missa de exéquias, todo mundo chorando ali na frente, não sei de quem foi. A pessoa que for ler, bem simples: bom dia a todos. Gente, não é bom dia. Naquele momento não é bom dia, mesmo que você queira. Olha, embora, tristeza, viu, todos de pé para cantar. Por quê? Estava todo mundo deitado? Não se fala nada. Não se fala nada. Quando muito, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Os senhores já assistiram missa com o Papa? Não tem falação, é só no Brasil, não sei se na América Latina, não. Precisávamos descobrir isso, que existem as orações eucarísticas, não existe. Não tem resposta, né? Não tem resposta nenhuma. Depois do santo o padre vai falando, e você vai participando, você vai ouvindo, não tem. Vocês já perceberam que quando a gente canta no ofertório, eu peço que não leia nem o comentário do ofertório, porque não dá tempo, Cláudio, de você cantar. Não dá tempo. O padre Stanislau é diferente do padre Tadeu e do Dom Estevão. Eles se sentavam na hora do ofertório, terminando a ablução, que é a lavação de mãos, eles se sentavam. Daí o povo podia cantar 2 estrofes. Canto de entrada. O canto de entrada tem que levar você para entrar. Uma vez nós fomos cantar, alegres vamos à casa do Pai, o padre Tadeu entrou com os coroinhas da porta aqui e já entrou no altar, tivemos que parar. Mas que canto de entrada que é esse? Você tem que cantar o canto de entrada, entende? E vocês vão ver também nesse desenrolar das nossas explicações. Este é o livro que eles usam. É este. Ah, padre, mas eu queria, nós vamos fazer uma festa homenageando as mães. Tudo muito bem. Tem missa de renovação carismática na Alemanha, na Áustria, que eu assisti, na Suíça. Tem. Então é o grupo da renovação carismática que está cantando. Deus não vai deixar de ser glorificado mais ou menos, agradecido mais ou menos pelas nossas músicas. Por exemplo, gente desafinada não pode participar da equipe de canto. Vocês já imaginaram alguém? Noite feliz, ó Senhor. Não pode. O padre pediu muito. Os nossos grupos de canto são muito bons. Já disseram isso. Padres de Itaporanga elogiam muito a Assembleia de Riversul, que canta, viu? A nossa Assembleia canta. E eu lá, vamos! Todos juntos! Entende? Eu sei que está errado falar, mas de repente eu falo. E parece que quando eu falo, daí todo mundo sobe no refrão. Bem, os senhores estão com o folheto do início nosso que nós vamos ler. Eu vou concentrar. Senhores, enxergam bem? Veja se faltaram folhas. Tem 40 folhas. Não é? Olha, o começo já chama a nossa atenção. Veja bem. Formação litúrgica, em grande parte, será iniciação na linguagem simbólica. Na medida em que perdemos a capacidade de apreciar os símbolos, perdemos também o gosto pelos ritos. O que não pode acontecer conosco é a gente, sabe, mas não aguento mais, a missa é a mesma coisa, a missa é a mesma coisa. Os senhores acham que a missa devia mudar para agradar o povo? É uma liturgia, é uma sacralidade. Aquilo é de Deus, nós que devemos entrar dentro da liturgia. Os senhores entendem? Por exemplo, qual que é o símbolo da Rede Globo? Qual que é o símbolo da Rede Globo? Não, é o que aparece lá? É uma bolinha, a gente sabe quando é Rede Globo, sabe? Da Rede TV, o que é? Esse que é um ponto de exclamação, né? Tudo tem símbolo. Tudo. O que mais que os senhores acham? Times de futebol, não é? Todos têm. Eles chamam hoje de logotipo, não é? Da marca do que você tem. Cerveja não tem marca? Guaraná não tem marca? Sabonete não tem marca? Perfume tem marca. A liturgia tem marca também. Ela tem sinais. Depois eu vou dar uma outra folha. Eu vou fazer uma prova daqui a um mês, para ninguém tirar ele, já não tem mais.
que algo é simbólico, pensamos logo que é irreal, fantástico. O símbolo é qualquer coisa, o símbolo não tem valor. Tem valor, pois o símbolo foi feito para mostrar que isso aqui é desse jeito, aquilo é de outro jeito. O que está escrito na cruz de Jesus? O que Pilatos mandou escrever numa tábua e pregaram bem em cima, bem acima da cabeça de Jesus? Quais são os sinais que tem? Jesus Nazarenos, Rex e o Dormo. O Pilatos mandou pôr em latim, que significa Jesus Nazareno, rei dos judeus. E os judeus ficaram bravos. Não, ele não é rei nosso inteiro. E Pilatos falou o quê? O que eu escrevi está escrito. E até hoje persiste. Não é o nosso símbolo. O padre Tadeu falava muito. Algumas seitas evangélicas, eles odeiam a cruz. Gente, como é que pode você odiar a cruz, sendo que a cruz é um símbolo da salvação, é um sinal da redenção? A cruz significa para nós o nosso fardo que nós temos que carregar a vida inteira. Não foi da cruz que Jesus morreu? Não foi na cruz que Jesus derramou o sangue que purificou todo o pecado de uma humanidade inteira? O que era lá, o que já estava antes que havia morrido, nós aqui, e o que vai acontecer depois de nós. Então a cruz é um símbolo bendito. Vitória, tu reinarás. Ó cruz, tu nos salvarás. Antes da cruz de Cristo sendo um sinal após a sua morte, o Senhor sabe qual era o sinal que os cristãos se comunicavam com medo de serem descobertos? Eles eram mortos, eles eram sacrificados? O peixe. Vocês não sabiam disso? Quando eles estavam conversando assim, eu com a Paula, por exemplo, eu não conhecia a Paula, eu estava lá não sei aonde, de repente na areia eu desenhava um peixe. A Paula já sabia que eu era cristão. Então a gente poderia conversar sobre o cristianismo, sobre os ensinamentos de Jesus. Outra coisa, será que a gente leva a sério hoje a liberdade que nós temos? Os senhores acompanham a igreja que sofre? Quantas pessoas são perseguidas por causa da religião, gente, que é a liberdade que Deus deu para a humanidade. Eles não podem ser cristãos, eles são massacrados, as igrejas são queimadas, as imagens são arrebentadas. Será que nós, com a liberdade que nós temos, nós damos valor? Este é um problema. Sabe, a gente vai envelhecendo, é claro que a gente faz muitos erros no decurso da nossa vida. Nós temos muito pecado por ignorância. Eu já ouvi dizer, padre, que muita gente vai para o céu por ignorância, sabe? Não sabia de nada, não frequentava nada, mas era uma pessoa boa, mas foi salva porque o coração era bom. Vocês pensem, quando foi aberta aquela grande estrada na Amazônia, a Transamazônica, os pais vendiam as meninas de 10, 11, 12 anos para os caminhoneiros. Eles levavam essas meninas, elas se tornavam meninas, moças, depois mulheres da vida. Elas não tinham pecado nenhum. Um padre falou para mim, não, elas não tinham pecado, elas não sabiam o que estavam fazendo. O pai vendia, e vocês sabem por quanto que eles vendiam? Eu não me lembro o dinheiro daquela época, mas R$50, R$100, leva minhas 2 filhas para o Senhor. E o caminhoneiro levava. Então vocês vejam, que o que vale muito, e até mais, é o nosso interior. E continuamos aqui. Símbolo é o encontro de duas realidades numa só. Símbolo é a presença da mesma realidade em outra forma. Assim, quando vemos um bolo de aniversário, pensamos na festa. Quando vemos uma aliança no dedo de alguém, pensamos no casamento. Então, bolo representa festa, aliança significa amor e fidelidade, e assim por diante.
Símbolo pode ser um objeto, um elemento capaz de expressar de alguma maneira uma realidade que está presente, que a gente não pode expressar totalmente, mas que é mais do que a gente pode exprimir por palavra. Todo mundo sabe o que é sacrário, sabe? E o sacrário, ele é igual a todo mundo? Não, cada igreja tem um sacrário, e você sabe que ali é um sinal. Ali é um sinal. Os protestantes, muitos falam assim: imagina, ali não está Jesus de jeito nenhum. Se Jesus estivesse ali, os católicos tinham um outro procedimento. E é verdade mesmo. Sabe o que acontece? As coisas vão acontecendo tão assim rápido que a gente não entendeu. Você vai numa igreja, você ajoelha, você senta, você se levanta, entende? Fica tudo quase que mecanizado, tudo que engessado. Mas nós não devemos engessar, porque a igreja é essa, a liturgia é essa. Gente, é a coisa mais triste no momento da consagração. Eu já li livros do Padre Gobi, aquele que tem, que tinha revelação de Nossa Senhora. Diz que o céu inteiro desce em volta do altar. Diz que é a coisa mais linda do mundo, aqueles anjos brilhando em luz. E a pessoa sai, ela vai mijar lá no sacristão. A outra vai beber água. Eles têm, a doença que bebe água. É na hora da consagração, que é um momento soleníssimo. Ali é a expressão da fé católica, está ali. Ali não é Deus faz de conta, não, Senhor. Ali é verdadeiro. Um amigo meu, ele era da igreja, aquela de Itararé, do seu Samuel Nando. Como é que chama aquela igreja ali, quase em frente ao Banesco? Presbiteriano. Filho daquele pessoal tudo antigo, aquele povo como nós católicos, de família tradicional. O moço estava estudando para pastor, e o professor dele era um ex-padre, e eles estavam lendo a Bíblia. No momento em que Jesus falou: este é o meu corpo, este é o meu sangue, tudo em grego, que a Bíblia foi escrita em grego, depois que ela foi para o hebraico, e depois para o latim, e depois para as línguas do mundo inteiro. Ele ficou perturbado, ele falou assim: pastor, isto é verdade? Ele falou: é. Ele saiu da igreja e se tornou católico, estudou no seminário para padre. Viu? Mas isso é verdade. Olha quando que tocou o moço. O pastor falou: não é uma encenação, não é um faz de conta, não é um teatro. Este é o meu corpo. Ele falou: verdade? Ele falou: verdade. Não é nem imitação, não. Ele saiu da aula, ficou um tempo assim, um parafuso na cabeça, até resolveu entrar para o seminário, e hoje ele é padre. Isto descobriu a vocação dele. E nós, muitas vezes, dentro da igreja católica, a gente nem mais, né? Vocês já viram as grandes comemorações da igreja católica, o banzé de gente? E gente que sobe no banco, tira fotografia, e gente que vai para o bairro do banco, e gente que empurra o pai. O Dom José não gostava. Vocês lembram que ele falava? Não queria nada disso, porque quebra o momento sublime da Eucaristia. Quebra. Não pode ter nada que desvirtue. Nada, nada, nada. Eu brinco, o pessoal fala que eu vou fazer senha na igreja na hora que o povo vai para o banheiro. E o nosso mal, tudo aqui o banheiro está na frente. Vocês já viram o passa-passa do povo? Agora eu acho bonitinho as gurizinhas, né? Eles vão, depois eles saem assim. Está entendendo? Quer dizer, a mãe ensinou, viu? Você tem que fazer. Eu acho que muitas vezes nem sabe, né, o que está fazendo. Mas a gente precisa tomar tempo. Tem pais, por exemplo, eu sei do Chete. O Chete falava muito, não deixava trazer criança. Eu tenho que ficar em paz com Deus. Aquele momento é meu, é sagrado. Uma criança grita do lado, a outra grita de trás, a outra grita da frente. Para o pai e para a mãe, isso é normal. Mas para as pessoas que estão rezando, tira a concentração mesmo do padre.
está falando no momento, e lá, meu Senhor, meu Deus, eu creio em vós. Também não se fala mais, não é? Você sabe qual que é a história, né? Coitada da Teca, uma moça muito boa, né? Uma moça santa. Numa determinada missa em que há essa passagem que Tomé estava ausente quando Jesus aparece para os apóstolos, Marcos, e que eles falam, viu, o Senhor veio. Eu quero ver. Se eu não vir o Senhor, se eu não tocar as mãos nas chagas, eu não acredito. Numa outra ocasião, Jesus veio, fala, Tomé, põe a mão. Ele fala, meu Senhor e meu Deus. E o padre Tadeu pediu que pudesse falar, meu Senhor e meu Deus. Você lembra que antigamente, Marco, nos nossos tempos, né, todo mundo falava? Hoje em dia não se fala mais. Pois é, mas a orientação é para que não se fale. Não se fala. Ela não está falando Não mais. é só a Teca, mas que fala. A Teca não está falando As mais. pessoas já falam também. E tem que tomar cuidado para não magoar, né? Eu lembro que no começo da renovação carismática, o tormento, não posso falar a pessoa. Eu sentava para cantar, vinha, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, atrás de mim, eu louvarei o meu Senhor. Imagina uma pessoa cantando desafinado na sua orelha, certo? Eu pegava, mudava para cá, Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus. Gente, entende agora o que você vai fazer? A assembleia tem que cantar. Pode cantar desafinado, Jesus não vai fazer conta nenhuma. Deus também não vai fazer. Agora, aqueles que estão na liturgia para o canto, eles têm que ser afinados. Eles têm que cantar bonito. Eu vou mostrar para você depois, como você não viu lá em casa, não deixei você ver. O uso do microfone. Sempre, né, Darcy? Está cantando, eu olho para o Darcy de rabo, o Darcy afasta. Daqui a pouco eu olho de rabo, o Darcy afasta. É um problema o bendito microfone. Vocês já viram? É puf, é puf. Outra coisa, Marco, esse eu não gosto também. 15 minutos antes da missa. Alô, alô, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, para 12, falta 3. Alô, Santa Margarida, Santo Antônio, alô, não tem, não pode. Viu? Vocês conheceram o padre Rodolfo? Era um alemão, o padre bravo. Eu vejo o padre agora. Ia passar chicote no povo inteiro, porque é aquela formação ritualística. E alguém vai dizer, escuta, mas está errado, né? Claro, ninguém vai na igreja assim, duro. Você não é uma marionete que alguém vai manipular, você não é. Mas existe momento para tudo. Agora, foi perguntado para o bispo atual, esqueci o nome dele, Dom Arnaldo, sobre meu Senhor e meu Deus. Ele falou, não se fala mais, não precisa. Agora, se a pessoa quiser falar, então tem que tomar cuidado, né? De repente falar assim e magoar as pessoas. Vocês já perceberam, não é? Poder falar, pode falar. Não é para falar. Não pode. Não pode. Mas se a pessoa ficar, ele fica magoando. Então é assim, não pode. Como eu já vi, eu li sobre isso, falando que é um momento da adoração pessoal. Então, quando uma pessoa fala alguma coisa, ela tira aquela concentração da pessoa. É o meu momento com Deus, é o meu momento da minha adoração com Deus. Então, quando eu paro para responder o que a outra pessoa está falando, eu paro para mim. E os senhores perceberam como a gente se briga com todo mundo. Olha a saia do fulano. Agora o que tem a saia, né? Olha o sapato da outra, né? Olha não sei o que lá. Então a gente não tem, nem com a gente não tem sossego. E vocês estão pensando que não criticam a gente também? Criticam. Eu já falei com a turma de canto. De vez em quando o Darcy, tudo ele dá risada. Eu não posso fazer assim com a folha, o Darcy dá risada. Eu falo, o povo está olhando em nós. Qualquer sinal que você faz, eles estão vendo. Arrasta a cadeira e puxa a cadeira e leva a cadeira. Anos atrás eu tive problema de próstata, eu tive que tomar remédio, tinha que beber água, então eu saía por trás. Poucas vezes eu me levanto e saio, mas é uma transação. Tem gente que vai lá na secretaria, daqui a pouco vem com um paninho e põe paninhos aqui no agora, porque o paninho está aqui. Daqui a pouco tira o paninho daqui e leva o paninho lá atrás. Daqui a pouco vem outro com vaso. Tudo o que for feito numa liturgia tem que ser combinado antes.
Como é que é o nome daquela mocinha, meu Deus do céu? Ela até queria cantar no coral. Ela é filha da Sônia Baby, se não me engano. Vocês lembram dela? Como Priscila. Priscila. A Priscila era coordenadora não sei do que. E a Priscila ficava lá atrás. Olha bem, a coordenadora tem que ficar aqui. Daqui a pouco tinha um negócio, vinha a Priscila com o sapato de sal. Tic, 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 tic. Parava todo mundo, a Priscila vinha. Parava todo mundo olhando. A Priscila voltava. Agora não sei o tanto que eles falam. Vocês imaginaram se a gente do canto, Marquito e eu, Nilson, tiver que toda hora procurar folha e tem hora que eu faço assim, porque não bate as minhas letras com a letra do pessoal. Hoje eu estava ensaiando o coral. Você lembra, Darcy, quando nós cantamos uma vez, Júnior? Glória a Deus nos altos céus. Olha como a mente da gente é interessante. A mente diz que a primeira estrofe está aqui e a segunda está aqui. A cabeça da gente já absorveu. Só que a segunda estrofe estava aqui. Eu cantando a segunda estrofe aqui e eles cantando a terceira estrofe do Glória. Virou um bolo. Entende? Glória a Deus. Entende? Aquela coisa. Por quê? A segunda estrofe estava aqui. E a segunda aqui e a terceira aqui. E foi um ângulo. Algumas vezes a gente erra. Vocês já viram, eu já fiz erro, não é? Terminou. Eis o mistério da paz. Vocês já viram o furo que eu dei 2 vezes? Não sei onde é que eu estava. Não sei, daqui a pouco eu toquei. Como é que é? Eis o mistério da fé? Anunciamos. Anunciamos eu. Amém, amém, amém. E eu vi que ficou todo mundo quieto. Falei, nossa. Mas eu não percebi que eu tinha errado, mas eu errei. Imagina você fazer isso numa missa na Catedral da Sé com o Papa. Que vergonha, não pode. 2 vezes eu errei. E o padre Basílio uma vez pulou o Pai Nosso. Ele pulou de um pedaço, ele foi lá para frente. Quando for falar, Pai, cortaram a boca, o padre Basílio começou. Acontecem erros? Acontecem. Nós somos todos. Uma vez, Nando, lembra? Virgem Mãe Aparecida. Nós fomos cantar uma música de Nossa Senhora Aparecida e olha o que aconteceu. Eu puxei a melodia de uma música com a letra da outra. Então, quando chegou num ponto, não tinha letra. Então, nós ficamos assim, ó Senhora, e virou aquela risadaiada em plena missa. Quem que segurava a gente? Parou. Porque não tinha letra e tinha melodia. Então, ó Senhor, e foi dando risada e todo mundo dando risada. É um pecado? Mas a gente errou. Então nós erramos. Viu? Não pensa que nós somos. É aquela coisa, a gente erra. E muitas vezes, por exemplo, nessas grandes liturgias, cansa a gente, aquela cantoria, a Páscoa, né? Quanto canto tem? Tem o exulte, tem a ladainha de todos os santos, tem 9 leituras. Ajoelhemos-nos, ajoelhemos. Eu me lembro do grupo de oração da minha época, a mãe da Sônia Maia, como é que ela chamava? A dona Ana, era desse tamanho. E ela tinha os joelhos duros. Então, quando ela ajoelhava, nós já estávamos de pé. Quando a gente estava de pé, ela estava ajoelhada. E nós, todo joelho se dobrará, a dona Ana de pé. Todo joelho se levantará, a dona Joana, era só risada em plena oração. Virava. Então, essas coisas acontecem, né? Diz que é nas famílias mais ricas que acontece isso. Então, o que a gente vai fazer? Continuemos. Símbolo é um objeto, acharam aí? Um gesto, um elemento, um movimento, uma expressão corporal, onde o que vale não é mais aquilo que é em si, mas o que exprime, o que significa. Quando o rapaz leva uma rosa para sua noiva, o que importa não é o valor da rosa, não é? Mas a rosa em si, mas o que a rosa significa. Algo de tão profundo que o noivo não sabe definir e chama de amor, porque a rosa é considerada a mais bela das flores. E gozado, eu não tenho pé de rosa na chácara,
Não sei, não tenho, não sou assim. Tenho muitas flores, mas não tenho rosa. E a rosa é o símbolo do amor, não é? A rosa é o símbolo do amor. Então aqui diz: rosa é símbolo porque revela e oculta ao mesmo tempo o amor, o mistério do amor. Podemos dizer que o símbolo é a linguagem do mistério. Então o símbolo, gente, na igreja, o que os senhores dizem para mim que são símbolos? Na igreja, tudo que vocês podem imaginar. As cores. O que mais? A vela acesa. Oi? Cílio. O que mais? A cruz. O sino. O incenso. Os santos, as imagens. O que mais? O altar. O que mais? Vocês ouviram falar em alfaias? Escreve com L, alfaias. Eu até preferiria também uma lousa para escrever determinadas coisas. Tudo que está no altar, todos os paramentos ali, eles são chamados de alfaias. E por que eles eram brancos? Vamos ver se os senhores sabem. Isto é história, isto remonta lá da Idade Média. Vamos ver se os senhores sabem. Não sabem? Como que as madres do convento, como que as pessoas que cuidavam dos paramentos da igreja, como que essas pessoas engomavam os tecidos? Por exemplo, os padres, antigamente, era a coisa mais linda do mundo. Vocês lembram? O Marco deve se lembrar, o São João Maria não está aqui. Era aquelas coisas, tudo trincava de passado. Como que eles engomavam? Não, ninguém sabe. Com a clara do ovo. Eles batiam a clara do ovo, deixavam em neve e eles engomavam. Aquilo quebrava assim, Silvana. Então, as alfaias também, ou se você pensar, a clara do ovo também faz parte de um símbolo, porque ela era usada ali. Por isso que com a gema as madres faziam doces deliciosos. Em Portugal, por exemplo, existe o pastel de Belém, o pastel de Santa Clara, é feito tudo de gema, coisa mais deliciosa, porque tinham que ocupar as gemas das claras que eram usadas nas roupas dos padres, nas roupas dos coroinhas. Aqui, oi padre, tudo bom? O padre não é dessa época, padre? Não. O padre já é mais chique, né, padre? Já é mais. O padre acho que é da época da farinha de trigo. Então, o que mais que é símbolo na igreja? Oi? O cálice, o que mais? A pia batismal. As vestes. Os bancos, não? Os bancos. Tudo o que tem na igreja significa um símbolo. E este símbolo nos indica que tudo aquilo ali está na presença de quem? De Deus. Aquilo ali